Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que legal, até aqui Deus tem nos ajudado de uma forma muito especial, tem cuidado de nós. Jeremias dizia que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. É assim também na sua vida? Você consegue ver, consegue visualizar as misericórdias de Deus a cada dia? Eu consigo. Nas pequenas coisas, nos seus pequenos cuidados conosco. Então hoje a gente vai continuar a nossa jornada através do livro de Marcos, né? Esse é o podcast Entendes o que estás lendo. A gente está fazendo um estudo sequencial da Bíblia, capítulo por capítulo. Você encontra aí Gênesis, Êxodo, Levítico. Você encontra o Evangelho de Lucas, Evangelho de João, e a gente está no Evangelho de Marcos agora, vendo cada um dos 16 capítulos. Nesse primeiro capítulo, a gente fez em 6 episódios, que é bastante assunto, e depois os outros irão ficar numa média de 4 episódios aí, mas o mais importante é que a gente tem aprendido muito da Palavra de Deus. Estou bastante contente. Amanhã, dia 2 de maio, estou gravando isso aqui no dia 1º de maio, de 2023, e no dia 2 de maio a gente está fazendo 2 anos do podcast Entendes o que estás lendo. E meu presente foi que essa semana a gente teve um aumento aí de 1000% aproximadamente dos nossos ouvintes, bastante gente nova, fiquei bastante feliz. Interessante que lá no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, aí na cidade de Ashburn, alguma coisa assim, se meu pronúncio estiver certo, se eu não estiver errando o nome da cidade, a gente tem bastante ouvinte, bastante gente aí acompanhando esse projeto aqui, esse trabalho. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e muitos outros aí em 14 países, em 5 continentes. A gente tem em todos os estados brasileiros também ouvintes aí acompanhando os estudos bíblicos aqui, onde você encontra muita teologia bíblica de forma gratuita, a um toque no seu celular, tá bom? Então vamos lá, eu sou o Fábio e estou há mais de 20 anos aqui aprendendo e ensinando a teologia bíblica, o texto bíblico, de uma forma clara e objetiva para você entender, tá bom? Então vamos lá, que essa introdução já ficou grande demais. Vamos entrar no texto. Sobre a tentação, a gente vai ver hoje, Marcos capítulo 1, a parte 3, episódio número 443, essa que é a 6ª temporada. Então veja que em Marcos a gente encontra também essa passagem paralela em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, em Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13, tá bom? E aqui a gente vê em Marcos capítulo 1, versículo 12, 13, esta passagem e as passagens paralelas dos outros evangélicos, que contém um registro de um dos acontecimentos mais notáveis da palavra de Deus. E o nosso texto, ele nos lembra do fato significativo de que Jesus começou seu ministério na Galileia e não em Jerusalém. Veja que os judeus esperavam que o Messias começasse o ministério em Jerusalém, mas não foi assim que aconteceu. Veja que na cidade onde ficava o templo sagrado, havia muito menos seriedade e simplicidade que o nosso Senhor procurava do que entre os camponeses e pescadores. Portanto, o seu trabalho ele foi iniciado e amplamente continuado em um distrito que era pobre e desprezado. Veja que isso, no entanto, estava em harmonia com muito do que nós sabemos dos métodos de Deus, pois os seus caminhos não são como os nossos caminhos. Como o Criador de todas as coisas, ele colocou alguns dos mais belos produtos da natureza em locais
obscuros. Nós os encontramos em vales isolados, nas profundezas da terra, do mar, ou estão escondidos sob uma folha enrolada ali, ou enterrados em uma lagoa entre as rochas. Não é assim que encontramos metais preciosos? Alguns dos cristãos mais nobres, eles podem ser encontrados em esferas tranquilas dos quais o mundo nada sabe a respeito. E alguns dos trabalhos mais importantes em prol do reino de Deus, eles foram feitos para o nosso Senhor em aldeias desconhecidas ou em terras fora do alcance de passeios, de turismo ou de negócios. Veja que, além disso, a seleção da Galileia como a primeira cena do ministério de Nosso Senhor foi uma indicação de sua natureza. Veja que foi uma repreensão às expectativas carnais correntes de que entre o povo a respeito do seu Messias. E ao dar uma oportunidade ali aos provincianos, aqueles que eram degradados, desprezados, ele mostrou que ele veio certamente buscar e salvar o que se havia perdido. E vários fatos significativos a respeito do seu ministério são sugeridos pelo texto. Quais são esses? O versículo imediatamente anterior, ele coloca em vívido contraste a tentação na solidão e o ministério em público. A solidão de espírito, ela é uma preparação adequada para a publicidade da vida. O nosso Senhor, que era em todos os pontos semelhantes aos seus irmãos, ele dignou-se a compartilhar essa experiência. José era um prisioneiro solitário antes de se tornar um príncipe governante. Moisés passou dos esplendores do Egito para a quietude de Midian antes de se tornar um líder e legislador. Nós lemos na Bíblia também a respeito de Davi, que foi um exilado perseguido antes de estar pronto para se assentar no trono. Paulo esteve 3 anos na Arábia antes de ser o apóstolo dos gentios. O nosso Senhor, ele falou de tal preparação interior para a obra exterior, quando disse aos seus discípulos: olha, o que vos digo em trevas no escuro, dizei-o em luz, e o que ouvis ao ouvido aí sussurrado, pregai-o sobre os telhados. Mas se quisermos obter o benefício da solidão, se quisermos alcançar a vitória sobre o nosso eu, sobre o nosso pecado e nossa própria hora da tentação, nós devemos ser como nosso Senhor, que foi cheio do Espírito Santo antes de enfrentar o espírito do mal. Então, a partir dessa experiência, nós podemos falar com amor e ajuda aos outros, ao nosso próximo. O texto aqui de Marcos, ele sugere claramente que a aparição pública do Senhor ocorreu imediatamente após o término e a conclusão da obra do Batista. As palavras, elas são significativas. Depois que João foi lançado na prisão, Jesus veio. Deus nunca deixará sua obra cair por terra. Se uma nobre testemunha da verdade é removida, outra surge em seu lugar. Se a perseguição silencia uma voz, outra imediatamente assume o testemunho. Então, quando os discípulos de João, eles estavam desamparados e desanimados, estavam começando a se dispersar, de repente o Senhor da vida desceu no meio deles e, reunindo-os ao seu redor, provou que ele poderia fazer muito mais pela vitória do que até qualquer lendário Aquiles entre os gregos. Devemos lembrar que o nosso Senhor surgiu entre o povo como alguém humana e divinamente grande, dotado de poder além de todos os outros. No entanto, por aquele maravilhoso autocontrole que sempre o caracterizou, ele não trouxe retribuição imediata àqueles que eram inimigos de Deus e do homem. Herodes, por exemplo, ao prender João, ele cometeu um erro contra a sua própria consciência e contra Deus, bem como contra aquele fiel servo do Altíssimo. Mas Cristo não levantou nenhuma revolta contra aquele tirano.
o que o teria lançado do trono que ele profanou, nem ameaçou, amaldiçoou ele e seus seguidores. Ele veio pregando o evangelho, proclamando as boas novas, chamando todos, sim, até o próprio Herodes, para se arrepender e crer e assim receber a salvação. Essa foi a única tônica de seu ministério e foi ouvida em todo ele, até o último acorde, pois na cruz ele também orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O seu ministério proclamou o estabelecimento de um reino. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. A longa espera pela libertação acabou. Deus, na pessoa de seu Filho, veio estabelecer um reino no qual o amor, o poder e a vontade divina seriam revelados como nunca antes. O precursor estava fazendo o caminho reto. Agora o rei havia chegado e estava pronto para governar todos os que o recebessem. Essa realeza de Cristo é uma das características especiais da revelação que nos foi dada por meio de Marcos. Mateus apresenta o Messias que cumpriu as previsões antigas, as profecias antigas. Lucas descreve o Filho do Homem em sua compaixão e graça. João, ele proclama o Verbo divino que estava no princípio com Deus e que ele mesmo era Deus. Mas Marcos, possivelmente instruído por Pedro, que tanto fala do reino em suas epístolas, começa anunciando: o reino de Deus está próximo. Cristo reinará para sempre sobre todas as nações, tribos, línguas, e cada um de nós é convidado a se curvar ao seu cetro e se submeter ao seu governo gracioso, para que a nossa seja a bem-aventurança daqueles que gritaram Hosana, e não a maldição de quem clamou crucifique-o. Para entrar nesse reino, somos chamados a nos arrepender e crer no Evangelho, mudar nossas mentes, caminhos e voltar-se do pecado para Deus, do nosso eu para Cristo. No versículo 16 ao 20, nós vemos o relato de Marcos falando dos primeiros discípulos. Não é pouca presunção em favor da divindade de Cristo que ele escolheu homens comuns, trabalhadores, para serem seus discípulos íntimos. Que ligação poderia haver entre a tarefa transcendente do apostolado e aquela vocação simples na qual eles estavam engajados? Só ele viu uma conexão, e não meramente fantasiosa. Ele o indicou e prosseguiu. A ideia era familiar aos profetas e à literatura grega também, mas não nessa mesma aplicação. A semelhança que ele sugeriu é ampla e profunda. Foi enquanto eles estavam trabalhando que ele os chamou. Para homens, os meios, portanto, devem ser diferentes, e todo método também. Os pescadores de homens não deveriam pegá-los como pegava peixes, mas ganhá-los para algo digno deles, e não para fins egoístas, mas por amor e boa vontade divina. Assim interpretado, quão grande é essa vocação? Cristo, ele ordena que viessem após ele, que o seguissem. Houve um testemunho interno anterior que endossou e fortaleceu? Sim. Esse chamado não foi uma ocorrência simplesmente pitoresca ou acidental. Foi uma condição essencial de sua assunção do serviço apostólico. A diferença entre os seus novos deveres e os antigos daqueles apóstolos eram tão profundos que apenas uma voz interior distinta poderia garantir a transição de uma função para outra. Veja que Cristo falou ao coração deles, bem como ao ouvido, e a sua palavra foi determinante. Ele os afastaria por um tempo de todas as associações com redes de pesca. Eles teriam que parar de olhar para a vida como ganhar a vida. Como obreiros de Deus, eles seriam seus dependentes. Eles teriam que viver pela fé para que pudessem andar pela fé. Mesmo quando ele os chama, sua preparação e disciplina começa.
Foi uma prova dura, mas salutar e sábia. Houve obediência, eles deveriam partir imediatamente, sem questionar. Houve um alto sacrifício, isso começou deixando tudo e seguindo a Cristo. Como Pedro expressou, a vontade da carne, a vontade de viver toda a autovida tinha que ser renunciada. Mas a vida dele seria uma em comunhão com o Mestre. Isso compensaria cada labuta e cada provação, mas também exigiria o exercício contínuo de simpatia, percepção espiritual e uma fidelidade resoluta. Simão e André estavam apenas começando o trabalho do dia, lançando a rede ao mar, e naquele momento Cristo os chamou para segui-lo. Mas ele já havia conquistado seus corações. Eles estavam apenas esperando por tal convocação. E imediatamente eles abandonaram suas redes e o seguiram. Em seu trabalho diário, esses pescadores adquiriram devoção, paciência e empreendedorismo, que agora seriam consagrados a um serviço muito mais nobre. Quando, como pescadores de homens, eles recolheriam despojos do mar inquieto e sombrio da vida humana. Uma chamada vinda aos homens no meio de seus negócios diários nos lembra de muitas verdades. Se os homens não estão aptos para o trabalho comum, raramente estarão aptos para o serviço de Cristo. O nosso Senhor não chama indolentes que contemplariam um lírio por horas em êxtase languido. Não, ele convoca homens com capacidade, autogoverno, vigor, tato. Deus já escolheu tal. Se ele deseja ter um legislador, ele chama alguém que é tão diligente entre os currais em Midian como havia sido nas escolas do Egito, como Moisés. Se ele contasse ao mundo sobre seu futuro reino, ele inspiraria um estadista como Daniel, que já tem sobre si os cuidados de um grande império. Se ele fala palavras ardentes para o seu povo, ele convoca para o seu serviço o pastor que leva seu rebanho para casa no crepúsculo com cuidado. Então, aqui, Cristo chama Mateus do recebimento da alfândega e esses 4 pescadores de seus barcos. Na labuta diária, na rotina monótona da vida, acima do zumbido do tráfego humano, uma voz fala, dizendo: vinde após mim. Chamada significa separação. Não podemos provar nenhum chamado sem separação. E aqui a gente vai finalizar concluindo que poucos podem exercer adequadamente o ministério e os negócios ao mesmo tempo. Para alguns, essa vontade é conhecida clara e indiretamente. Diretamente, eles não podem errar. Para alguns não é feita essa chamada de forma tão diretamente. O verdadeiro pensamento, precisa ficar claro, é Deus se manifestando em nós. A verdadeira ação é Deus disposto a fazer em e através de nós. Deus confunde nossa avareza com sua generosidade. Deus nos ensina que as nossas renúncias não são menos lucrativas do que os nossos ganhos aparentes. O pescador provinciano torna-se o apóstolo do mundo. As coisas que não se veem, meus queridos, são mais do que todas as que se veem. As coisas que não se veem são mais do que todas as que se veem. E a gente se encontra no próximo episódio. Nós vamos continuar nesse capítulo 1. Tem muita coisa legal pra gente aprender, tá bom? Se você tem gostado, espalha, compartilha este podcast, porque nós vamos alcançar muitas vidas para a glória. Já temos alcançado, vamos alcançar muito mais ainda, juntinhos, vidas sendo edificadas, abençoadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Um abraço, até breve. Deus abençoe, tchau, tchau.